Hoje eu vou te mostrar o motivo número 1 de você estar travada profissionalmente. Eu vou te explicar através de um exemplo no mapa natal como você entende isso e como você resolve isso, como eu resolvi na minha vida esse problema que eu chamo de efeito caranguejo. Se você caiu de paraquedas aqui no meu YouTube, eu chamo Malu Almeida, eu sou astróloga e eu sou astróloga investigativa. Eu falo que é investigativa por quê? Porque eu investigo padrões de comportamento, de relacionamento, situações que aconteceram muito antes, às vezes, de você e que vem acontecendo na sua vida repetidas vezes e que está impedindo você de conquistar o que você deseja. Então, eu investigo através do seu mapa natal isso. E eu trago para o seu consciente tudo que está no seu inconsciente que você nem percebe através do seu mapa natal. Então, tem aquela frase de Jung que eu amo, né? Que enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida. E é isso que eu faço aqui, trazendo para você, através dos atendimentos, dos conteúdos, coisas que possivelmente estão no seu inconsciente que estão te bloqueando, certo? Vamos então ao vídeo. Bom, eu coloquei 2 microfones hoje porque eu não sei se é porque eu estou com perca auditiva, ou se é o meu computador, ou se eu estou falando baixo demais, eu não sei. Eu sei que eu estou achando meus vídeos muito baixos e eu não consigo resolver isso de outra forma, então eu coloquei 2 microfones e vamos ver se vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu coloquei justamente o exemplo da minha própria vida para que vocês entendam que isso é possível de ser resolvido, tá? Eu costumo dizer que se você está sentindo pouca realização na sua vida profissional, na sua missão de vida, que nem sempre envolve a questão profissional, mas geralmente é o que as pessoas mais me procuram, é porque a sua lua está em excesso. Primeiro a gente tem que entender quem é o Sol nesse jogo e quem é a Lua nesse jogo. Eu falo que o Sol simboliza a figura paterna, simboliza o masculino, o nosso modelo de masculino, não necessariamente vai ser o pai biológico, tá? Porque às vezes você foi criada pelo seu avô, pelo seu padrasto, ou a sua própria mãe assumiu este papel. Porém, mesmo se você tiver sido criada por um avô, por um padrasto, por uma mãe, o seu pai biológico, ele também entra nessa contagem, tá? Mas não precisa começar a analisar por ele, porque talvez é mais difícil de você começar a analisar por ele. E a sua lua simboliza a sua mãe, não somente a sua mãe, como a figura materna e tudo que representou lar. Então ela não vai simbolizar somente essa figura materna, ela pode simbolizar a sua avó, a sua tia, a sua madrinha, a sua própria casa. Porque eu costumo dizer que a lua, ele é o ninho, ele é o útero, aquele lugar que a gente se sente seguro. A gente se sente, na verdade, pertencente. Seguro não é a palavra, é pertencente. Porque nem sempre a gente está seguro no útero, nem sempre a gente esteve seguro no útero, né? Quantas pessoas passaram por situações ali em que a mãe tentou tirar a vida da criança, ou a mãe sofreu um aborto espontâneo, enfim. Então, nem sempre o útero é seguro, nem sempre a sua casa é segura, o lar que você viveu, às vezes, foi conturbado, cheio de violência, porém, é um lugar que você se sente pertencente, porque foi ali que você viveu, tá? Então, eu costumo dizer que a lua, ela simboliza isso, e a lua, ela simboliza esse lugar de pertencimento, e é muitas vezes um lugar que você vai voltar lá de alguma forma. Então, por isso que eu falo do efeito caranguejo. O caranguejo, ele sempre se volta para a casquinha dele, para a casinha dele, não é isso? Então, a lua também tem esse simbolismo, né? Não é à toa que a gente fala que a lua rege câncer, que é simbolizado pelo caranguejo, pelo próprio caranguejo. Então, o que você pode estar vivendo atualmente é o que eu chamo de efeito caranguejo, que é você simplesmente ter uma missão de vida, que é o seu sol, tá? Porque o masculino, ele nos empurra. Eu não estou dizendo que sexualmente falando, tá, gente? De homem e de mulher. Mas o masculino, ele nos empurra para a vida, para o mundo, para nossa missão, para o nosso propósito, é o que a gente tem que percorrer. E a lua, ela é o nosso ponto de segurança, é o que nos nutre, é o que nos dá segurança, amor, aconchego, pertencimento. Então, muitas vezes, você já sabe o que você quer. Dificilmente você não sabe o que você quer. Dificilmente. Às vezes você sabe o que você quer, mas você tem medo de verbalizar para você mesma. Às vezes você sabe o que você quer, mas você acha que você não vai dar conta. Ou você acha que aquilo que você quer não é tão interessante assim, não é tão aceito assim. Dificilmente você não tem noção nenhuma do que você quer. Um vislumbre você tem. Você talvez não saiba como chegar neste lugar, como realizar aquilo. Se você vai dar conta, mas que você sabe mais ou menos o que você quer, você sabe. E às vezes você já tem essa ideia, porém
esse pertencimento, esse lugar de segurança te puxa. É como se fosse um imã, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo aqui para vocês, vou tentar trazer outros exemplos aqui, para não ficar um vídeo também muito longo, para você entender como isso acontece e como, com pequenos passos possíveis, você consegue reverter nessa situação. E claro, na sua análise, quando você for fazer sozinha, caso você vá fazer sozinha essa análise, você tem que lembrar que a sua missão ela tem muito a ver com o seu pai. E esse senso de segurança tem a ver com a sua mãe. Já vou explicar como funciona. Então, eu vou falar para vocês do meu exemplo. Eu tenho Sol em Touro de casa 12, Lua em Escorpião de casa 6. Antes de explicar qualquer coisa em relação a isso, eu tenho esse impulso de prosperar, né? Desde pequena, eu sonhava com algo, em ser alguém na vida, em crescer, em ter meu dinheiro, minha independência, minha casa. Sempre sonhei em morar sozinha. Hoje eu moro sozinha. Sempre sonhei em ter meu lar, enfim, as minhas coisas. Porém, eu também sempre me peguei em crises, em altos e baixos muito 8 ou 80, típico de uma lua em Escorpião. Primeiro, vamos ao enredo, ao contexto, é o que você vai fazer também com o seu mapa, tá? Então, esse Sol em Touro de casa 12, ele simboliza um pai ausente. Geralmente, é um pai ausente fisicamente, seja porque faleceu, seja porque realmente, como foi no meu caso, eu não cresci com meu pai. Quando eu nasci, eles já estavam separados, meu pai e minha mãe, eu não tive contato com eles. Então, pode ser um pai fisicamente ausente, emocionalmente ausente, financeiramente ausente. Então, a casa 12, geralmente, ela simboliza uma certa ausência, uma certa negligência, abandono, sacrifício no lado negativo, tá? Então, todos esses pontos no meu pai, de fato, aconteceram, tirando a questão do falecimento, que ele é vivo, mas ele foi emocionalmente ausente, financeiramente ausente, né? Não trouxe essa estabilidade que o Sol em Touro, tipicamente, poderia trazer através dele, dessa figura paterna. E aí, o enredo que nasce ali, tá? O enredo que nasce ali, não por ele diretamente, mas pela minha lua, que é a minha mãe, foi totalmente contra essa missão de vida que é de prosperar, de trazer algo sólido, de trazer algo concreto, com a minha personalidade, com a minha missão de vida. Então, quando eles se separaram, o enredo que ficou na minha cabeça, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, talvez no TikTok, o enredo que ficou, né, que eu ouvia, não sei nem se é verdade, mas o enredo que eu ouvia era que a família deles é gananciosa, né? O pessoal ganancioso só pensa em dinheiro. E eu pensava, poxa, o dinheiro, devido ao enredo que eles viveram, destruiu a família. Por causa do dinheiro, a nossa família foi destruída. E meu pai preferiu o dinheiro e, entre outras coisas, outro relacionamento com a pessoa que tinha mais condições do que a nossa família. Então, esse é o enredo que foi estabelecido, não diretamente pelo meu pai, porque eu nunca tive essa conversa com ele, mas pelo que eu ouvia da minha lua, que também nem sei muito bem como é que era esse enredo, né? Mas ficou registrado na minha cabeça de criança isso, tá? Então, o que acontece? O meu sol, ele foi de fato sufocado. Primeiro porque ele não existiu, não foi presente. Então, geralmente, quando você não tem essa presença paterna, você vai ter falta sim. A sua mãe, ela pode ser a melhor que possível, né? Porque eu tive uma mãe, uma tia, uma avó. Então, assim, olha só, né? 3 pessoas e ainda uma avó para suprir tudo isso e mesmo assim não supre. Não adianta você falar que supre. Eu também falava que supria. Não supre porque eles não são essa figura paterna. A minha mãe não é o meu pai, a minha avó não é o meu pai, a minha tia não é o meu pai, né? Eles têm a função deles, o lugar deles. Então, teve essa falta. E o que acontece? Essa parte da ambição, esse senso de pertencimento, de valor, também tudo ficou corrompido. Primeiro porque eu também não achava que eu tinha muito valor, porque também você cresce com essa ideia de, poxa, mas por que meu pai não me quis? Aí começa todos esses pontos. Então, essa parte de valor, de poder me valorizar, de colocar o meu trabalho também para fora, de manifestar o que eu faço, os meus talentos, também ficou um pouco reprimido. E o que ficou em excesso? Que teve essa falta aí, que eu já vou entrar nela novamente, mas o que ficou em excesso? O que ficou em excesso foi o modelo que eu tive materno. As 3 mulheres que me criaram, que fizeram esse papel de mãe, eu chamava minha avó de mãe, eu chamava minha mãe de mãe, e minha tia era praticamente minha mãe. As 3 fizeram esse papel, inclusive as 3 são virginianas, de sacrifício, de se sacrificarem pelo trabalho. E olha onde eu tenho a lua. A lua na casa 6. A casa 6 ela fala sobre rotina, trabalho, saúde, doença, né? E Escorpião fala muito no lado sombra dessas questões de profundezas, de crises, de traumas, de regeneração, de passar por morte e renascimento. E o que eu mais vi no meu clã
materno foi justamente essa questão das mulheres da minha família trabalharem e morrerem na praia. Eu vi muito as mulheres da minha família se sacrificarem pelo trabalho. Minha voz está um pouco ruim, mas vai dar para fazer o vídeo. Eu vi muito as mulheres da minha família se sacrificando pelo trabalho, inclusive a minha avó, ela vivia com essa frase na boca, né? Ela falava assim, eu estou me matando pelo trabalho, e de fato ela faleceu muito por conta da falta do descuido com a saúde, porque estava muito preocupada com o trabalho e com as crises que a gente vivia. Então, este foi o enredo. Um trabalho leve não era o natural. Trabalhar com leveza, como eu estou hoje aqui, gravando em pleno domingo na minha casa, daqui a pouco eu vou almoçar em paz, estou gravando domingo porque eu quero, não é porque ninguém me pediu, é porque eu quero, com algo, com conteúdo que eu amo falar, de uma forma que eu amo falar, de um jeito que eu amo fazer. Isso era fora de cogitação. Esse foi o modelo que a gente aprendeu. Então, na minha cabeça, né, de quando eu morava ali com elas, de quando elas repassavam a educação delas para mim, era trabalha, estuda, e você é pobre, você tem que entender o seu lugar no mundo, e você só vai conseguir vencer na vida se você fizer medicina, e se você, ou tentar concurso, que foi o caminho que elas foram. Então, elas tentaram concurso, a vida inteira foram concursadas. É claro que o concurso trouxe muitas bênçãos para a nossa vida, porém, não era uma vida que eu gostava, não era uma vida que eu achava bacana, porque eu pensava, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. Só que eu também não conseguia verbalizar que eu queria outra coisa. Na verdade, eu nem conseguia identificar o que eu queria. Eu queria uma coisa diferente daquilo, mas eu não conseguia identificar ainda o que era, porque eu estava tão ligada a essas questões do meu lar, da minha mãe, da minha avó, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Para ter o pertencimento, esse efeito caranguejo de eu não quero isso, mas se isso vai me trazer pertencimento, então eu vou por esse caminho. E foi aí que eu comecei a tentar medicina, por exemplo. Foi aí que eu pensei, cogitei em tentar concurso, mesmo sabendo que não era uma rotina de vida que eu queria, mesmo sabendo que não era o estilo de vida que eu queria, em prol do pertencimento, do que eu sempre ouvi, do que eu sempre escutei. E quando eu me libertei, que aos poucos, com autoconhecimento, com o meu próprio mapa, com o meu próprio trabalho, que eu fui me libertando disso, e eu fui tendo coragem, acredito que em parte porque minha avó também já não estava mais viva. Hoje eu penso que se ela tivesse viva teria sido muito mais difícil de eu verbalizar que eu sou astróloga. Eu consegui sair e ir para esse caminho de astrologia, de trabalhar online, de trabalhar em casa, coisa que minha família nem cogitava. E eu ouvi muita crítica da minha mãe nesse período. E aqui começa a entrar essa questão do excesso lunar. Eu ouvi muita crítica da minha mãe nesse período, porque, poxa, isso não é trabalho de verdade, isso não vai te dar dinheiro, tá te dando dinheiro agora, mas daqui a pouco acaba. Você tem que fazer algo que vai te dar segurança. Tudo que ela também ouviu da mãe dela. E porque minha avó passou por situações que, de fato, ela tinha que acreditar em algo que trouxesse segurança para ela. Então, aquela coisa, para a minha avó fazia sentido. Para a minha mãe já não fazia tanto, mas ela reproduziu e passou para mim. Então, você pode estar vivendo justamente isso. Comece a se questionar. A dificuldade que você vive profissionalmente, comece a puxar as crenças que você tem, como isso começou, como é que era o trabalho para sua mãe, para o seu pai, o que é que eles falavam sobre isso para você, tá? Então, eu comecei muito a ir por esse caminho e foi difícil, porque... E era aí que a lua em Escorpião aparecia. Quando eu começava a desenvolver o meu trabalho, eu caía. E caía muito. Não era uma queda, era uma quedona, era uma queda justamente para confirmar aquilo que ela dizia. Eu vivi muito isso, gente. Eu vivi muito isso. Logo no início, eu lembro que foi um boom, assim. Eu fiz muito dinheiro. Logo depois eu caí. Mas eu caí feio, a ponto de não chegar ninguém para eu atender. Na época que eu vendia ainda consultoria de temperamentos. E foi justo quando ela falou, olha, tá tendo agora, mas não vai ter mais. Esse trabalho não é de verdade, isso é pecado, isso é errado. Hoje eu vejo que não é coincidência, né? E muita parte disso vem muito de também uma certa vingança velada, que isso aqui ficaria para outro vídeo, mas pensando, poxa, o que você falou me afetou tanto que olha como eu tô agora. Além de também ter essa parte do pertencimento, de não, eu tenho que fazer o que eles querem, né? Eu tenho que ir pelo caminho que eles estão falando, eu tenho que dar um jeito de tornar o que eles estão falando verdade.
E aí eu sempre vivia nesses altos e baixos, eu nunca me expressava verdadeiramente. Então, por exemplo, eu tenho um sol de casa 12. A minha missão de vida tem muito a ver com o que eu faço hoje. A minha missão de vida tem muito a ver em colocar luz em questões inconscientes, em colocar luz nessas questões de padrões e materializar isso de alguma forma e contribuir para a vida de outras pessoas no crescimento financeiro, profissional, do próprio valor da pessoa, que foi justamente o que eu passei. Foi justamente o que eu tive que trabalhar em mim, que tem que trabalhar em mim, né? Que eu ainda estou no processo, a gente nunca acaba. Então, eu não estava dando muita voz para esse lado. Eu nem era astróloga e nem era terapeuta. Eu não me posicionava. Eu tinha vergonha de dizer que eu era astróloga. E outra, já dando um ponto aqui, não é que a lua ela é inútil não, tá? A lua ela é muito importante, extremamente importante para nutrir a sua missão. Hoje eu utilizo a minha lua em Escorpião, que é extremamente útil para o que eu faço, uma lua super investigativa. Não é à toa que eu trabalho com astrologia investigativa. Mas antes eu estava muito mais na crise, no sofrimento, e mesmo quando eu me coloquei neste lugar de trabalhar como astróloga e aceitar esse lugar, porque como eu estava dizendo, eu não falava que eu era astróloga. Eu tive vergonha de falar que eu era astróloga. Até no meu próprio conteúdo, eu não falava muito de astrologia. Então, quem chegava ali, às vezes procurando astrologia, porque viu alguma coisa que eu postei de astrologia, não encontrava astrologia. Encontrava insights, reflexões da vida e tal, que eram interessantes, mas não era astrologia. Se a pessoa seguir uma astróloga, ela quer ver astrologia. Então eu tinha muito isso, eu saía com a minha mãe, eu não falava que eu era astróloga. Eu não tinha essa coragem de falar que eu era astróloga nem pra mim mesma. Até hoje ainda não é tão assim, mas estou fazendo esse trabalho de cada vez mais me colocar neste lugar. Eu não preciso ser uma astróloga tradicional, porque de fato não sou, mas também não preciso negar esse ponto, que é algo que me fascina tanto. E foi um trabalho que eu fui fazendo para, que já no final eu vou falar como vocês podem fazer no caso de vocês, foi um trabalho que eu fui fazendo para conseguir fazer isso, tá? Mas essas falas me fizeram voltar para a concha, me fizeram voltar para minha casinha, pro efeito caranguejo. E aí, olha só, Malu, mas como que você fez isso, né? Mesmo assumindo o meu papel de astróloga, rebelde ali com a minha mãe de não, eu vou fazer, eu vou trabalhar, é isso que eu quero, eu dava um jeito de boicotar o meu trabalho. Eu dava um jeito de fazer esse trabalho não dar certo. Era aquela coisa de você fazer, se esforçar, porque essa lua também ela é comandada por Marte em Touro. Então, aquele trabalho com muita força, mas o resultado é escasso. No lugar de ir para o lado taurino, no meu sol, até desse Marte em Touro, né, no lugar de ir para a abundância, para a prosperidade, para uma coisa mais estável, mais sólida, era sempre crises, era sempre altos e baixos, era sempre essa questão de começa a crescer, depois cai, despenca. Então, sempre passando por crises. Até a própria rotina, que a minha lua está nessa área da rotina, era muito sofrida para puxar esse lado também materno que eu aprendi, que eu já mencionei para vocês. Para vocês terem noção, eu até esses dias, até esse mês, eu estava marcando na minha agenda numa forma arcaica, que eu fiquei assim, gente, pera, por que eu não fiz isso antes? Eu já sabia da existência de uma agenda muito mais fácil de agendar, né, de um mecanismo muito mais tecnológico, mais fácil de fazer agendamento, mas eu ainda estava preferindo o agendamento arcaico. E não é por gosto, é por simplesmente o gosto pelo sofrimento, porque trazia muito sofrimento, eu perdia mais de uma hora, às vezes mais de um dia, para ficar marcando e remarcando, porque eu mandava para um cliente, aí esse cliente ele tinha que me falar se ele podia, e eu tinha que ver se o outro, sabe? E agora eu trouxe mais leveza para minha rotina. Era aquela coisa de, às vezes, estar num trabalho, estar atendendo uma pessoa e não saber colocar limites no atendimento. De deixar que corresse 3 horas de um atendimento para uma pessoa que me pagou menos de R$ 40 numa hora de atendimento. Não reconhece o valor. Eu tenho o meu valor, né? E aí olha a ligação. O meu sol simboliza o pai estava ausente, excluído, inexistente, ele não poderia existir. E ele não poderia existir também, não só pela escolha dele, pela minha escolha, a escolha da minha família de dizer que eu não tinha pai, de que ele não existia. O meu valor também não poderia aparecer, tá? A gente é muito mais leal do que livre. Mesmo seu pai sendo a pior pessoa do mundo, você ainda é leal a ele, de algum modo.
que talvez você nem saiba. Então, eu não me valorizava, o meu valor também estava ali na minha casa 12, excluído, recluso. E eu tive que fazer todo um trabalho de casa 12, mexer nas minhas questões inconscientes, nos meus padrões, para eu trazer o meu valor de volta, né? Para eu, não, pera, deixa eu descobrir aqui o meu valor de fato, tirar a coberta que estava cobrindo o meu sol. E aí eu ficava sempre no lado da lua, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Então, eu ia trabalhar, eu ia atender pessoas, coisa que eu amava fazer, e aquele trabalho começou a ficar sufocante, começou a ficar ruim, a ponto de eu falar, eu não quero mais. Não é porque ele é ruim, não é porque eu não gostava de fazer, é porque não estava dando resultado. Era um esforço hercúleo para um resultado mínimo. Justamente porque também o meu padrão de crenças era de baixo merecimento, pouca ambição, não sabia reconhecer o próprio valor, cobrava muito barato. Mas quando eu comecei, eu cobrava simplesmente 347. E eu não tô falando de começou há anos atrás, não, tá? Tô falando de recente. Coisa recente. 300 e pouco. Se você dividir os 12 encontros que acontecem nessa mentoria por esse valor, você vai ver que é uma mixaria. Então, mesmo eu indo para um lado, que era o que eu sempre quis, eu ainda dava um jeito de puxar para o sofrimento. Estava sempre esgotada, sem tempo para mim, sem tempo para o autocuidado. E tudo isso voltando muito para esse padrão, muito parecido com a minha família materna, tá? Então, olha como o excesso lunar estava me impedindo de ir para o meu sol, de brilhar. E como essa lua poderia ser muito mais útil para mim, como ela é hoje. E eu estava muito mais nesse lugar. Então, foi feito todo um trabalho para que isso fosse remodelado e reestruturado. Porque não ache que também é um botão liga e desliga. Não é assim que funciona. Eu estava atendendo uma cliente esses dias e o caso dela é um pouco parecido. Ela também trabalha com essas questões, né? Astrologia, tarô e etc. E a lua dela estava tão em excesso, que é a mãe, né? E estava impedindo o sol dela de ir para a liberdade, de ser livre, enfim, e de viver do que ela queria, das crenças, do que ela acreditava, que a lua dela estava tão em excesso, mas de um modo diferente. Ela entendeu que se ela ganhasse dinheiro, a mãe dela ia se calar. A mãe dela não ia criticar mais o modelo de trabalho, a mãe dela não ia mais criticar o que ela fazia, porque a mãe dela estava precisando do dinheiro. Então, ela emprestava o dinheiro para a mãe, dava o dinheiro para a mãe e a mãe ficava calada. Então, só que esse movimento estava também acabando com ela, estava acabando com a paz dela, estava acabando com o dinheiro dela. Mas o movimento de eu preciso do apoio da minha mãe a todo custo, então eu me sacrifico de algum modo, sacrifico a minha vida financeira para ter esse apoio. Então, olha só como essas coisas acontecem. Você pode estar passando demais por isso. E você nem sonha. Você está achando que o seu problema é porque você precisa estudar mais. Se eu te falar que agora eu estudo mais, mas de uma forma muito mais direcionada, porém eu faço menos. Hoje em dia, atualmente, isso é muito recente, tá? Eu faço muito menos. Eu estou muito mais focada no que me traz mais resultado do que nesse esforço. Então, comece a entender que o problema que você tem profissional não necessariamente envolve falta de conhecimento, não necessariamente envolve falta de oportunidade. Eu cheguei a pensar que eu não tinha mais que trabalhar com astrologia porque a astrologia não era para mim, porque a astrologia não ia dar dinheiro, porque ninguém estava mais procurando por astrologia. Eu cheguei a pensar. Eu cheguei a pensar em, olha o efeito caranguejo. Eu cheguei a pensar em, eu acho que eu tenho que procurar um concurso, eu acho que eu tenho que procurar um trabalho CLT. Nada contra isso, tá, gente? Mas não é o modelo de trabalho que eu quero. Não é a vida que eu quero pra mim. E nisso eu tava quase indo por esse caminho. Sabe? Então, às vezes, você tá sonhando com um modelo de trabalho, com a vida, e você não está conseguindo por causa do efeito caranguejo. Seja porque a sua mãe foi essa mulher também que trabalhou demais e você está nesse lugar. Seja porque você não confia nas suas capacidades, porque tem algo a ver também com a sua mãe. Às vezes, a sua mãe criticou o modelo de vida que o seu pai levou, sendo que a sua missão tem muito a ver com o trabalho do seu pai e você não quer ir, não consegue ir, não se permite ir porque você vai ser criticada pela sua mãe. São tantas coisas que a gente consegue puxar dessas duas figuras, desses dois luminares, Sol e Lua, pai e mãe no mapa, que você ficaria em choque. E foi justamente quando eu aceitei a minha missão
quando eu realmente coloquei isso pra fora, que eu comecei a de fato impactar mais a vida das pessoas, comecei de fato a me sentir muito mais autêntica, pioneira na minha área, que é o que a minha Casa 10 pede, que é o que a minha missão profissional pede, o meu legado, né? Como construir o meu legado através justamente de ser pioneira. Ser pioneira, não que ninguém nunca tenha falado sobre isso, mas da forma que eu falo, uma das coisas que eu mais tenho recebido é: nossa, eu nunca vi ninguém falar do jeito que você fala, porque eu estou muito mais alinhada com a minha essência e com o que eu faço. Hoje eu reconheço exatamente como é o meu trabalho e o valor do meu trabalho. Posso melhorar e vou melhorar, mas eu reconheço hoje. Então, os resultados, eles vêm. Eu mudei de profissão? Não mudei de profissão. A única coisa que eu fiz foi me alinhar e ir quebrando essas amarras. E é o que você precisa fazer também. Hoje, eu estou me tornando autoridade da minha própria vida, do meu trabalho e da minha própria estabilidade. Porque essa ausência solar também, ela trouxe várias coisas ligadas a dinheiro, a ambição, a estabilidade, a segurança financeira. E um dos meus maiores medos é: eu não vou conseguir me sustentar. Eu não vou conseguir me sustentar, eu não vou conseguir me sustentar. E sempre voltando para esse efeito caranguejo, tá? Então, eu vou te falar algumas coisas que eu fiz e que você também pode fazer. No meu caso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me expor de fato, mesmo sabendo que a minha mãe ia me julgar, mesmo sabendo que não era uma coisa que minha mãe apoiava, mesmo sabendo que eu estava com muito medo de fazer aquilo ali. Eu comecei a me expor mais. Eu comecei a fazer pequenos ajustes, como, por exemplo, coisas mínimas que já fazem a diferença, que era colocar, por exemplo, astrologia no nome lá do meu perfil, que era falar mais sobre astrologia. Então, eu tomei decisões. Eu percebi que isso era um problema e tomei decisões. Não adianta você só perceber. Uma das maiores causas também de você não estar avançando é você perceber coisa demais e não fazer nada com isso. Então, eu percebia que eu tinha essa questão com a minha mãe e eu precisava externalizar que aquilo ali não ia mais me parar. Eu tomei essa decisão e eu tinha que mostrar para a vida que aquilo não ia mais me parar, que eu não ia mais me esconder. E foi o que eu fiz. Claro, antes de você fazer esses movimentos, você vai entender o que sua mãe tem a ver. Você vai começar a pensar: poxa, se você sabe um pouco de astrologia, você vai conseguir associar. Mas você vai começar a pensar: poxa, o que minha mãe... Eu tô com um desafio em quê? Eu tô com um desafio com o chefe. Meu problema é sempre que eu tô no meu trabalho, eu tenho um problema com o chefe. Esse chefe se parece com quem? Se parece com meu pai. Se parece com a minha mãe. O que minha mãe falava? O que meu pai falava? Você vai começar a investigar por aí. Esse é o primeiro ponto, você entender as suas crenças, entender o que possivelmente pode ser o enredo que você está vivendo. Outro ponto que eu comecei a fazer, que você pode fazer, é você começar a criar frases de afirmação ligadas à sua missão de vida. Então, eu peguei o meu sol em Touro de casa 12 e comecei a falar: eu sou tão forte, eu sou tão estável, eu dou conta de me sustentar, eu me sustento a partir da minha capacidade, eu me sustento a partir do meu conhecimento, né? Porque o meu sol, ele é regido por Vênus em Gêmeos. Então, eu fui criando essas afirmações através do que o meu mapa diz que eu sou, não a partir dos meus medos. Outro ponto, você vai estudar sobre a sua lua e você vai entender o que ela tem de bom. Então, eu entendi que a minha lua, ela tem esse tom mais investigativo. Eu entendi que a minha lua, ela pega as coisas no ar. Eu entendi que a minha lua, ela pode muito bem falar de traumas, de padrões, de dores. E eu comecei a utilizar isso no meu trabalho. Ou seja, essa lua, ela vai servir para mim, para eu me sentir segura no que eu faço, no meu saber, no meu entendimento, na minha motivação de vida, no meu trabalho, e não para me paralisar. E é o que você vai fazer com a sua lua. Outro ponto, que foi o que eu comecei a falar, é: identifique algo que você está paralisando, que você está parada sem fazer, e faça. Então, por exemplo, você não precisa fazer algo, meu Deus, não, mínimas coisas. Então, eu comecei a falar um pouco mais de astrologia, porque antes eu falava de forma velada, eu não falava de forma clara. Eu não falava signo, sol, lua, essas coisas. Era muito assim, vez ou outra, tá? Com muito medo de quem ia ver, com muito medo. Isso barra, né? Tá com medo de quem vai ver, então ninguém vai ver. Eu tinha tanto medo de que as pessoas vissem que muitas vezes eu silenciava pessoas, enfim, várias coisas. Então, comecei a me mostrar mais, comecei a colocar isso e também comecei a parar de querer me defender. Então, quando a minha mãe falava qualquer coisa, não diretamente para mim, mas sobre esse tipo de trabalho, eu não defendia, eu
não rebatia, eu simplesmente aceitava. Poxa, é a forma dela de pensar e ela tá certa em pensar assim. E baseado na vida dela, ela tá super certa. Eu não vou ficar aqui me defendendo. Então, eu entrei muito nesse lugar, tá? A não ser que ela falasse diretamente comigo, eu era muito pontual na minha fala. Mesmo morrendo de medo, eu era muito pontual na minha fala de, olha, esse é o meu trabalho, é o que eu faço, eu acredito nele e ponto. Então, você vai pensar em pequenas ações que vão mostrar para a vida que você está dentro desse jogo. O ponto que eu fiz foi ter uma conversa com a minha mãe. De verdade. Esse eu não indico que vocês façam assim, de qualquer jeito, porque o efeito pode ser reverso, mas para mim funcionou bastante, que foi de ter uma conversa com ela, não para julgá-la, não para responsabilizá-la, não para criticar, não. Não era sobre ela a conversa, era sobre mim, sobre o meu posicionamento, porque isso quebrou o meu medo. Isso dissolveu o medo de ser julgada, isso dissolveu o medo de, meu Deus, eu não vou ser apoiada. E se meu trabalho der errado e eu precisar da minha mãe e ela falar que não vai me ajudar porque ela me avisou? Isso passava na minha cabeça de um jeito. Meu Deus, e se a astrologia não der certo? E aí eu vou pedir minha mãe socorro, porque eu sempre pedia isso. Isso também é um enredo que vem da minha família, tá? Essa questão de se não der certo, eu tenho para quem correr. E eu falei, cara, se eu precisar de ajuda, minha mãe ela pode falar que não vai me ajudar, porque ela avisou. Ou ela pode me ajudar, mas falar, eu te avisei, e eu não queria ouvir isso, né? Então, eu mandei mensagem para minha mãe, falando tudo. Eu não lembro se foi áudio, eu acho que foi áudio. Eu falei para ela o quanto me doía, sim, eu não vou negar os meus sentimentos, né? O quanto me doía as falas e várias coisas que ela já tinha me dito sobre o meu trabalho, mas que eu entendo o posicionamento dela e eu não queria, a partir daquele momento, mudar a cabeça dela. Do mesmo modo que eu não queria que ela mudasse a minha cabeça. Então, cada um no seu lugar. Não vou mudar a sua cabeça, você não vai mudar a minha, eu te respeito. E, a partir de agora, eu vou seguir sem o seu apoio ou com o seu apoio. Sem o seu apoio ou com o seu apoio. Aquilo ali foi muito mais pra mim. Então, quando eu dei esse comando de eu vou seguir com o seu apoio ou sem o seu apoio, eu tive uma resposta muito melhor do que eu imaginava. Eu não fui para ali esperando a minha mãe falar, nossa, filha, desculpa, eu vou te apoiar. Não, eu fui ali só para determinar um limite de até onde ela ia invadir o meu espaço profissional. E deu muito certo, porque a partir daí eu fui me soltando cada vez mais. Porque assim, se o maior problema eu já tinha resolvido, daqui para frente era só realmente aprimorar e resolver. Então eu fui resolvendo com ela e as coisas foram melhorando. Hoje eu tenho apoio da minha mãe. Minha mãe pega os meus vídeos e ela compartilha. Eu nunca pedi isso pra ela. Ela simplesmente quer fazer. Então hoje é outra coisa, é aquela coisa. Quando você para de esperar, quando você não quer nada, você tem tudo. É basicamente isso. Então, você pode também ter essa conversa com quem você acha que você está presa àquela pessoa. Mas se a sua ideia é conversar com a pessoa, para a pessoa te entender, para a pessoa pedir desculpa, não converse. Não vai adiantar. Você pode conversar mentalmente também com a pessoa. Olha, eu imaginava que meu desejo era ter o apoio do meu pai, meu desejo é que a minha mãe pudesse estar aqui comigo e me apoiar e falar que gosta do que eu faço, mas eu não tenho esse apoio da minha mãe, do meu marido, do meu pai, mas eu vou fazer mesmo assim. Então comece a mudar o seu diálogo interno. O seu diálogo interno, ele vale mais do que qualquer coisa. Se dentro de você, você não está se dando essa permissão de fazer acontecer, porque você ainda está esperando o apoio de X ou Y, não vai adiantar. Você pode se capacitar, você pode ir para fora do país estudar, não vai adiantar. Você sempre vai achar que falta, porque de fato está faltando o apoio que você tanto quer, o reconhecimento que você tanto quer. Quando vier vozes na sua cabeça de ai, não vai dar certo, ai, porque isso aqui vai dar errado, como vinha na minha, né? Ah, você não vai conseguir se sustentar. E eu pensava, eu comecei a criar várias frases, né? De validação, de confirmação, de que eu tenho várias formas de prosperar e que eu sempre dou um jeito de prosperar, que tudo que eu faço prospera. E muito baseado no meu mapa, porque também se for frases aleatórias não vai funcionar. E realmente foi dando muito certo. Hoje eu tenho muito apoio de gente que eu nem imaginava que eu teria, só que aqui também está um detalhe. Quando você consegue apoio, sua vida não tem que mudar por causa disso. Assim como ela não tem que mudar se você não tiver apoio, tá? Então uma das frases que eu falo muito é: eu continuo crescendo e prosperando muito com ou sem apoio.
Sem apoio eu cresço e prospero, com apoio eu cresço e prospero. Nem mais nem menos. É neutro para mim. Se alguém falar, bater palma para mim, ótimo. Se não bater, ótimo também. Eu sigo prosperando e crescendo todos os dias. Então, é isso que você tem que fazer. Criar suas próprias afirmações. Reforçar o seu valor interno. Reforçar o seu desejo. E claro, talvez sozinha você não vai conseguir fazer isso. Então, a outra dica que eu te dou para você resolver isso é você fazer o DNA Astral, que é a minha mentoria, onde a gente passa área por área do seu mapa para resolver e entender as raízes, os bloqueios, onde tudo isso começou, como resolver. Porque aqui eu estou dando um breve de um resumo, né? Mas no seu caso pode ser uma situação muito diferente. A sua lua pode estar em excesso por outro motivo. Pode ser também questões com seu pai, claro, porque nunca é sua mãe, tá, gente? E quando a gente está também com excesso lunar, certamente o nosso sol está na sombra. Por isso que ele está pouco realizado. Dificilmente você vai estar com excesso de lua e seu sol vai estar brilhando. Não vai, porque os dois têm que andar em conjunto, em harmonia, tá? Então, o DNA é para isso. A gente vai pegar por ponto do seu mapa, começa a analisar primeiro a relação com o seu pai, depois a relação com a sua mãe, depois a gente vai por área por área. Um encontro para cada um desses pontos, para a gente destrinchar isso e resolver. A ideia do DNA é resolver, só que não é resolver da noite para o dia. É um processo de 12 encontros, tá? Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar os links aqui abaixo, você pode analisar, ver se é um momento para você, ver se encaixa no que você está buscando, ou você pode fazer também uma consulta astrológica. Malu, como é essa consulta astrológica? É algo que tem crescido muito, assim, a procura, a consulta, porque é algo pontual. Geralmente são pessoas que já fizeram leitura de mapa, são pessoas que já já estão passando por processo terapêutico, enfim. O DNA também é terapêutico, tá? Eu não mencionei isso, mas ele também é terapêutico. São pessoas que já estão passando por um processo terapêutico, mas elas querem algo a mais, um tempero ali. Elas querem algo pontual em uma área específica. Malu, eu não quero olhar relacionamento, eu não quero olhar nada, eu só quero olhar financeiro. Essa consulta vai me ajudar? Sim. A gente vai entender como você pode ganhar mais, por exemplo, o que você pode fazer para ganhar mais e por que não está ganhando. Então, é uma consulta focada em uma área pontual, tá? Se você vier com muita coisa, a gente não consegue resolver numa consulta. Então, é uma coisa pontual também. Eu vou deixar os links aqui. Você pode ver qual se encaixa mais para você, ou você pode mandar mensagem, Malu, eu não sei qual dos dois eu começo, por onde eu começo, o que eu faço, você pode me ajudar? Que a gente conversa e resolve isso, tá? Mas saiba, a sua dificuldade profissional pode, com toda certeza, estar relacionada ao seu excesso lunar, de um modo que você nem percebe. Porque muitas vezes a sua lua, sua mãe, ela pode te apoiar, ela pode ser, Malu, mas minha mãe me apoia. Como eu falei, seu problema pode não ser a falta de apoio. Pode não ser esse o ponto, mas pode ser outro ligado à sua mãe. Pode ser outro ligado ao seu pai com a sua mãe. O enredo que eles tiveram impactaram a sua vida profissional. E você pode ser que não saiba, tá? Então, se você quiser ter esse acompanhamento comigo, se você quiser realmente resolver essa trava, como eu resolvi, como as minhas clientes estão resolvendo, você entra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e conversa comigo pra gente resolver isso, tá? Um beijo.